Nós vamos trabalhar neste semestre a disciplina Eletricidade Aplicada. E eu sei que muitos de vocês nunca tiveram contato com eletricidade, por isso eu vou adotar uma abordagem assim bem básica, e quem já tiver algum conhecimento de eletricidade talvez ache básico demais, porém como a gente não consegue saber quem teve e quem não teve contato com a disciplina eletricidade no ensino médio, essa disciplina fica bem básica no início. Eu sei também que vocês estão começando a ter contato com o cálculo e com os fundamentos de matemática agora, por isso também a abordagem não pode ser muito pesada na matemática. Imagino que para vocês também seja uma novidade essas aulas online, não sei se vocês chegaram a ter contato com esse sistema antes. Todos fizeram o treinamento com o professor Emerson na semana passada para ter alguma familiaridade com Teams? Acredito que sim. Pessoal, podem falar à vontade, não precisam ficar com vergonha. Eu sei que como vocês não se viram, né, não se conheceram pessoalmente, podem ficar um pouco inseguros aí com a turma, mas é como se estivéssemos em sala de aula. Inclusive, as diferenças são poucas, né? Tá? Não precisam ficar aí com vergonha. A gente vai usar algumas ferramentas para tornar esse processo aí de ensino mais agradável, alguns vídeos para substituir aulas experimentais. Vou usar muito essa lousa que vocês estavam vendo até ainda há pouco, que eu vou compartilhar novamente. Com essa lousa aqui, a gente pode, vocês vão acompanhando a evolução aí em tempo real, né? À medida que eu vou escrevendo, desenvolvendo equações aqui na lousa, vocês vão acompanhando. Tudo isso fica gravado, as figuras também vão sendo salvas e vão sendo todos adicionados, todos os materiais vão sendo adicionados lá na nossa sala do Teams. Então é importante que vocês fiquem sempre atentos. Inclusive, quem perder alguma aula vai poder assistir a aula ou ver um resumo dela, pegar os slides, tudo isso lá pela sala do Teams, tá ok? Essa disciplina que a gente vai trabalhar esse semestre, ela é uma disciplina básica, né? Bem adequada aí ao primeiro semestre. Então a gente vai começar aqui com eletricidade aplicada. Teremos aulas nas segundas e terças. Então, segunda-feira, das 7h40 da manhã até as 9. Na verdade, não é 9h20, acho que eu marquei errado, acho que é 9h10, né? Não, 9h20, tá certo. 9h20. Na terça-feira, que eu tinha marcado errado, das 9h40 até as 11h20. Então, teria um intervalo no meio, mas é ruim esse intervalo às 10h10 no meio da aula. A gente coloca, então, um intervalo antes de começar a aula. Assim, entre a primeira aula da manhã e a segunda, vocês têm aí um respiro para tomar um cafezinho, né? Tá? Então, fica aí já agendado todos os nossos encontros deste semestre. Meu nome, Paulo Quintairos. A gente vai trabalhar o semestre inteiro aí, essa disciplina, tá? E eu vou falar um pouco sobre a disciplina, tá? Qual o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa disciplina?
O conteúdo detalhado está lá no Siga. Eu acho que vocês têm pouca familiaridade com o Siga, então daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que faz para encontrar todo o conteúdo lá. Mas eu vou dividir essa disciplina em 3 blocos. O primeiro bloco a gente vai trabalhar a chamada eletrostática. Tá? O que você estuda em eletrostática? Carga elétrica, tá? Que é a carga elétrica, campo elétrico. Aliás, antes de campo, até a gente vai estudar força elétrica, né? Força eletrostática, chamada força de Coulomb. Depois a gente passa aí para campo elétrico, diferença de potencial, e aí a gente sai da eletrostática e vai para a parte de correntes e circuitos. Nós vamos ver circuitos básicos, né? Essencialmente circuitos com resistência. Então aqui a gente vai estudar corrente elétrica, resistores, capacitores. E a última parte, nós vamos estudar geradores, geração de energia elétrica, né? Geradores e motores, tá? Então, 3 grandes blocos aí da disciplina. Isso está apresentado lá no nosso plano de ensino, que eu vou mostrar para vocês agora em detalhes. Se vocês entrarem na disciplina, claro que vocês não vão poder entrar na área de criar o planejamento, vocês vão só ver o planejamento. Então já tem aí toda a lista do que nós vamos ver, aula por aula, até a primeira semana de julho, que é quando a gente encerra as aulas, tá? Obviamente eu tenho alguma liberdade aqui em mudar a ordem dessas aulas. Algumas delas, se vocês tiverem mais dificuldade num assunto, eu posso aumentar a carga horária desse assunto e reduzir de outro. Então, mas aqui vocês têm acesso aí ao passo a passo. Inclusive, se você perdi uma aula, eu quero ver o que está acontecendo, você pode vir aqui, né, na sua área do Siga. Claro que você não vai ter a liberdade de editar. Na tela que eu estou mostrando para vocês é um pouco diferente da que vocês vão ver, mas vocês terão a possibilidade de ver o planejamento, tá? Então tá aí em detalhes o passo a passo. Aqui eu coloquei um geralzão, né, de como que a gente vai trabalhar essa disciplina, dividida aí em 3 blocos. E como é que a gente vai trabalhar o cotidiano, né? Como é que vão ser nossos encontros? Não, o método das aulas que eu vou adotar é o seguinte. Vamos falar das aulas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode se manifestar, tá? Fique à vontade. Não precisa ter vergonha, não. Tem gente que fica inibido porque está sendo gravado, né? Mas essa gravação ela vai ficar à disposição só do nosso grupo mesmo, tá? O método que eu vou adotar nas aulas vai ser o seguinte: eu vou dividir todas as minhas aulas em uma exposição, a maioria das aulas, né? Exposição do assunto, breve, para que vocês não durmam. Depois eu vou apresentar alguns exercícios, vou fazer 1 ou 2 exemplos, e aí eu vou apresentar uma bateria de exercícios para que vocês façam durante as aulas, e depois eu vou resolver esses exercícios, tá? Mas é fundamental para que vocês tenham as dúvidas e para que vocês entendam o conteúdo, que vocês trabalhem aqui, que vocês tentem fazer esses exercícios, né? Não fiquem esperando a solução deles.
toda aula vai ter exercício ou algum tipo de atividade, tá? Então, aula, atividade, sempre. Essas atividades, elas vão contribuir para a nota de vocês, tá? Porque a avaliação que eu vou fazer, ela vai ser dividida em duas partes, tá? 5 pontos pelas entregas das atividades. Então, quem fizer todas as atividades, tentou, pode ter errado, mas tentou de verdade, né? Não mandou um documento em branco, vai ter aí 5 pontos. E outros 5 pontos que vão vir da prova que a gente vai fazer. E nós teremos 3 provas, P1, P2, P3. Tá? Por quê? Uma para cada um desses grandes blocos aí da disciplina, tá? E como é que vai ser calculada aí a média, né? No final do semestre, eu vou calcular a média sobre as duas notas mais altas, tá? Então vamos supor que você fez a P1 e não teve um desempenho muito legal, você tirou um 2. Mas se você tirar um 8 na P3, na P2 e um 10 na P3, o que que vai acontecer? Isso aqui vai ser jogado fora e você vai ter média final 9, tá? Nenhum problema. Ou, se porventura você foi muito bem no desempenho na P1, aí na P2 você teve alguns problemas, né? Trocou de emprego, trocou de horário, você teve uma nota bem abaixo da crítica, você ficou com 2. E depois você se recuperou na P3, conseguiu aí uma nota, um 6, por exemplo, né? Deu uma recuperada. Como é que fica no final das contas? Isso aqui vai ser eliminado e você vai finalizar com média 8, tá? E por aí vai. Tá? Então, sempre jogando fora a nota mais baixa dessas três, e lembrando que todas essas três notas elas vão ter essa composição aqui, ó, tá? Metade da pontuação vem das atividades e a outra metade da prova, que também vai ser online, tá? Então, é um método que eu estou usando que vai privilegiar o aluno que se mantém ativo ao longo do semestre, né? Que faz as atividades, que interage comigo e com a turma. Então, uma maneira de fazer com que a avaliação ela não seja focada só em uma prova, mas sim em todo o processo ao longo do semestre, tá? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Nada? Todo mundo com vergonha? Todo mundo no carnaval ainda, é isso? Beleza, então. Eu tenho tantos anos de magistério, nunca tinha dado aula no carnaval, é a primeira vez. Acredito que para vocês também seja uma grande novidade. Eu já coloquei na nossa equipe uma atividade para vocês e eu vou falar um pouquinho sobre ela antes de pedir que vocês comecem a fazer essa atividade, ela tem até o nome de atividade para diagnóstico. Por que isso? Para que serve esse raio desse diagnóstico, né? Qual é a utilidade dele? Eu quero saber duas coisas com esse diagnóstico.
o quanto que vocês têm de conhecimento de eletricidade e o quanto que vocês têm de conhecimento de matemática, para que eu possa ter ideia, né, do grau de dificuldade inicial que eu posso colocar na minha abordagem, tá? Então, esta atividade, que está lá com o nome de atividade diagnóstico, que eu quero que vocês façam agora, ela deve ser feita com o que vocês têm de conhecimento. Tá? Não fiquem tentando entrar em contato com o outro para descobrir se fez certo ou não, porque o objetivo é saber o que vocês sabem. Tá? Então, como é que vocês vão acessar, né? Vocês, para quem ainda não estiver na página, né, da disciplina, venham aqui em Eletricidade Aplicada, e aí, nessa primeira aba, que é a aba geral, vocês têm aqui trabalhos. Tá? Em trabalhos, vocês vão ter acesso a uma tarefa chamada diagnóstico inicial, que para vocês ela vai aparecer assim, tá? Quando vocês clicarem, vai aparecer assim. Cliquem aqui e vocês vão ter acesso a um questionário, tá? Então, olha, na medida em que vocês forem respondendo, né, vocês vão pega o primeiro bloco, responde, aí vocês vão em avançar e aí vai para um segundo bloco que vem com a parte de matemática, tá? Não fiquem preocupados com a pontuação. Eu coloco essa pontuação porque na medida em que vocês forem respondendo e avançando, vocês já vão ter acesso à resposta correta e vão saber se acertaram ou erraram. Para fazer isso, fica mais fácil a pontuação, mas isso não quer dizer que você vai ficar só com 5, 6, 7, ou seja lá que nota você alcançou. Isso é só para você saber o que você fez de certo e de errado, né? Então, e eu vou ter acesso aí por essa pontuação também. Eu vou saber quais são os pontos de maior dificuldade de vocês, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês comecem a fazer esse questionário,